Salve, salve, rapaziada. Mais um Pode Pá começando diretamente do hotel. Não aponta o dedo pra mim, seu safado. O que você tá rouco, hein, gordinho? Mano, perdi as estribeiras ontem no jogo da seleção. Mano, eu acho que, sério, se eu pudesse marcar 5 momentos melhores da minha vida, ontem foi um. Você jura? Que Juro. foda. Juro, porque a gente trabalhou muito pra chegar aqui, a equipe inteira tava lá. Outro lado do mundo. Chorei 2 vezes, mas ninguém viu. Na hora que o Brasil entrou em campo, sabe aquela coisinha que... E o hino? Aquele nozinho. O hino pega, né? Nossa, tô aqui, cara. Eu vi os jogadores entrando, tipo, essa sensação foi muito foda. Então a gente tava lá no jogo. Eu tava maluco. A bola, tipo assim, o Danilo pegava na bola lá atrás, eu vamos! Muito foda, muito Nossa, foda. O que Brasil sensação ganhou. inexplicável. Aquele uniforme do Arsenal, bordô com dourado. Nossa, mano. Você tem um desse ainda, Gilberto? Tem lá guardado. Gilberto Silva, palmas, rapaziada. Aê. Esse cara é brabo. Arruma um daquele pra eu comprar, irmão. Não acha mais? Pô, vou mexer meus pauzinhos aí. Vamos dar certo, vai dar certo. Eu gosto de pedir as coisas na hora que já tá rolando o papo, porque eles não cara, podem mal negar. começou, ele já... Vou transferir a pressão ali pro Alex. Alex, resolve minha situação. Alex, me ajuda, Alex. Os caras já começam o programa pedindo coisa, mano. Estrear com vitória numa Copa do Mundo, cara, é fantástico. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto existia uma pressão muito grande pra estreia. A última seleção a jogar. Cara, a última seleção, então a expectativa. Imagina o seguinte, a Argentina perdeu, A Alemanha perdeu. Pra Alemanha e Argentina já secando o Brasil pra perder também, né? Mais ou menos assim. E a seleção, querendo ou não, cara, traz uma responsabilidade muito diferente de qualquer outra seleção que tá na Copa do Mundo. Então, vimos aí o primeiro tempo, jogo difícil, a equipe da Sérvia ali jogando uma linha Marcando muito em cima, muito cara. fechado. Quando o primeiro tempo acabou, eu falei, vixe, mano. Vai ser embaçado. É, né? eu achei estranho. O Tite ali no intervalo deve ter falado, rapaziada, pelo amor de Deus, voltou diferente no segundo tempo. Vamos botar um samba aí, né, pra o negócio começar a fluir. Eu tive a felicidade de jogar com grandes capitães. Ontem eu estava do lado de um que eu sou fã. Eu aprendi muito com ele, vendo e ouvindo as histórias dele, cara. Cafu. Esse cara é monstro, velho. Vocês são irmão? Vou te contar. Pô, nós não somos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, mas nós temos uma irmandade sim, cara. Mas que engraçado. Eu tô passando toda hora na rua, toda hora alguém me chama de Cafu, velho. Sério? Assim, pô, será que tá acontecendo? Nós estamos muito parecidos mesmo. Mas toda hora tem alguém que me chama de Cafu. Eu falo, Gilberto Silva, cara. Pô, mas é um privilégio grande. Pô, Cafu tá legal, vou deixar passar batido, tá bom. De vez em quando misturo, já me chamar de Júlio Batista. Nossa, Júlio Batista. Já me chamar de Júlio Batista, já me chamar de Aloysio Chulaco. Cara... E por aí vai. Por aí vai. Vida. Cara, Não, mas é só cara monstro. Pô. Pô, mas tá legal. E a ajuda de custo que o clube pagava pra gente, né? É realmente uma ajuda. Não dava pra eu pagar uma passagem pra ir ver meus pais. E aí a situação em casa foi ficando difícil também, essa falta de grana e tudo mais. Até que eu decidi ir embora. Eu fui embora. Como é que é tomar essa decisão de, tipo assim... Caramba, eu tô aqui... Já tô no time, né? Eu vi acontecer, tipo assim, cheguei aqui. Mas... Não dá pra eu continuar. Cara, isso deve ser, Nossa. acho que muito mais difícil, cara. Então, eu aprendi muito cedo a fazer escolhas na vida, cara. E uma das coisas que eu aprendi, antes até mesmo do futebol, foi escolher o que eu não queria fazer. Porque depois que eu fosse decidir para fazer, seria muito mais fácil. Então, eu cresci numa vila muito pequena, onde meu pai trabalhava numa usina de açúcar. Meu pai cortava cana, meu pai... essa é a minha origem. Vida puxada vida de difícil. verdade. Então eu cresci no meio, né, rodeado de canavial, né, numa vila muito pequena. E quando aí mais ou menos com 9 para 10 anos eu vi o meu pai fazendo esse trabalho, eu vi os trabalhadores fazendo aqui, naquele dia eu falei pra mim, cara, não é o emprego que eu quero pra minha vida. Eu sei que a minha realidade aqui é essa, mas não é isso que eu vou fazer. Quero buscar algo melhor. Exato. E quando eu cheguei na América, né, fiquei e tomei a decisão de ir embora, foi uma decisão de necessidade. Necessidade para voltar, ajudar a família. Eu fui trabalhar, fui operário de fábrica. Nesse período, por 2 anos e meio, eu trabalhei numa fábrica de laticínios da minha cidade. E continuei jogando futebol amador.
Eu fiz uma estratégia para sair da empresa. Agora, como é que eu vou sair da empresa, né, cara? Caraca, se eu pedir para mandar embora, velho, o acerto não vai ser 100%. Eu vou perder din-din. Tá certo. A minha rescisão. E vai fazer falta. E realmente fazia falta. E aí, eu comecei a ir nos diretores, né? Cara, me manda embora, eu quero voltar pra América, não sei o que. Tá. Cara, eu não posso te mandar embora. Mas por que não, cara? Eu tô pedindo. Mas é amigo. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho algo que justifique eu te mandar embora. Eu tenho que ter uma justificativa. Você nunca faltou um dia de trabalho, você é uma pessoa exemplar aqui dentro, você faz todas as atividades que é te pedido. Nunca deu um problema. Nunca deu um problema, então... Enfim, no final, acho que eu azucrinei tanto eles, né? Eu falava com um, falava com o outro, falava com um setor diferente, até que um momento eles falavam assim, pô, deixa eu mandar esse cara embora, que tá chato pra caramba. Manda ele embora, vai jogar futebol. E te mandaram embora? Para de mexer. Aí me mandaram embora, peguei todo o meu acerto e antes de ir pro América, né? Eu cheguei no América, retornei ao América depois da Taça São Paulo de 96. Mas você tinha esse relacionamento com a América assim? Você bateu lá e falou, quero voltar, eles falaram, vem? Foi assim, como foi? As portas estavam abertas, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Pô, legal isso, cara. Então, quando eu voltei, saí do América, eu mantive o vínculo com o clube. Eu não rompi totalmente, né? Tá. Então, eu jogava futebol amador como se eu era um atleta emprestado do América. Cara, isso foi demais também. Eles foram muito foda com você. Não, foi mano. importante, porque se eu tivesse rompido o vínculo totalmente, eu ia começar, digamos assim, não que eu não tivesse começado do zero de novo, mas era do zero, zero. Então, eu tinha esse vínculo com o clube, então eu jogava amador, mas emprestado pelo América, né? E aí, programei a data de retorno ao clube com o diretor do clube da época. E aí ele marcou a data para voltar depois da Taça São Paulo. Era para eu ter voltado em dezembro de 95, mas aí acabou que não deu certo, porque o time estava preparando para a Taça São Paulo e aí entra a questão do time. O time no futebol é muito importante. Até falei isso com o Cafu no nosso bate-papo, que ninguém ensinou a gente, né, a pensar de forma diferente, né, trabalhar a mente para você saber se equilibrar nos momentos difíceis, né? Porque, imagina, você tem sonho, de repente... Você se frustra, né? Porque existe uma necessidade, você precisa dar um passo atrás ou mais passos atrás dentro do sonho que você tem para suprir uma necessidade, que é ajudar a família. De repente você volta de novo, você tem que virar a chave para você focar naquele objetivo de novo e seguir em frente. E as coisas foram acontecendo muito rápido. E quando eu fui titular da equipe do América, eu estreiei, daí a pouco... 98 principalmente, eu firmei na equipe, né? 97 eu entrava e saía, foi o ano que o América foi campeão da Série B, então eu não era titular absoluto, mas cara, o bicho tava pegando. Gilberto. Pô, Gilberto, eu sabia o dia quando eu ia jogar, cara. O bicho tava pegando, ganhando 1-0, jogo difícil, tomando pressão. Pô, o Givanildo me chamava, vem cá e eu entrava. E aí no ano seguinte eu fui titular toda a temporada, né? 98, 99 e depois fui pra já na Série A? Na Série A em 98 e caímos, subimos em 97 e 98 caímos, cara. Se você não jogar no Atlético, eu vou acabar com a sua vida. Você não vai jogar em lugar nenhum. Assim. Tá porra. Esse cara é doido. E você com 20 anos. Esse cara, pô, eu era novo, cara, jovem, né? Mas você não ficava um pouquinho tipo, caralho, tô sendo disputado pelos dois times mais foda do bagulho. Você tem, assim, tinha um pouco disso, mas eu tinha mais medo da toda a situação, porque você tem dois rivais, né, da mesma cidade. Então eu entendo bem o que é a rivalidade, isso lá em Minas, como funciona, e por ser mineiro. Então, cara, não é tão fácil. E a cabeça dele, tipo assim, se eu for pro Cruzeiro, meu Deus, eu tenho que Nossa, jogar muita bola. Como que você ficou E se eu for pro Galo, eu tenho que jogar muita bola. Só sei que no final das contas, depois daquela pressão toda que eu tomei ali naquela sala fechada, eu assinei um contrato com o Atlético, assinei uma rescisão com o América, e o Atlético entrou com um contrato na federação. Tá. E depois disso, passado um tempo que o Cruzeiro soube que o contrato entrou, ele entrou depois, né, acho que 1 ou 2 dias depois, com o contrato na federação, e o processo foi todo para a justiça. E aí o juiz deu ganho de causa para o Atlético, eu comecei assim no Atlético, sem pressão. Mano! Eu fui selecionado, o Kleberson, Kaká, Anderson Polga, né, que estavam jogando no Brasil naquela época. E aí, cara,
E fiz 3 gols, os meus únicos gols pela seleção, 2 contra a Bolívia e 1 contra a Islândia. Logo Bolívia, tinha que ser, né? Tinha perdido a estreia. Mas, Vamos descontar, né? Vamos descontar, né? e deve ser muito louco pra você, tipo, você ver, você tá contando a sua trajetória muito linda, assim, tipo, a gente vê porque você é o que você é, tá ligado? E, tipo, quando você tava ali na seleção, tipo, você devia olhar pra trás e falar, caralho, tô na seleção, mano. E esses 7 jogos, você já falou, aí veio a Copa. Como foi isso? Eu não entendi, foi 2012, teve os 7 jogos e a Copa? Isso. Exatamente. Antes da convocação final, tivemos 7 jogos amistosos. Então aí, nesses 7 jogos, o Filipão usou somente jogadores do Brasil e chamou o Djalminha, que estava na Espanha, para estar conosco. E aí saiu alguns jogadores. E dentro de campo tinham vários líderes. É aquilo que você falou da questão do capitão. Né? O capitão, ele exerce, como o Emerson fazia, aí foi feita uma nova escolha. A escolha do Cafu, cara, que é um baita líder. Mas além do Cafu, você tinha o Rivaldo, que era líder. Você tinha o Roberto. Tinha você. Mas eu era um dos mais jovens, né, assim, do grupo. Mas você me parece ser sempre um cara de confiança, em silêncio, cara. porque você trabalha duro. As pessoas, da forma como você trabalha, você no dia a dia, a forma como você interage, você exerce uma liderança de um formato diferente. Para você chegar ao objetivo final, são 7 finais, cara. Você tem que encarar todo jogo como uma final, porque se você não... A Copa do Mundo não dá tempo pra você recuperar. Se você larga mal, você já está pressionado. Se você começa a estreia perdendo, você tem a obrigação. Aí a parte emocional ela é diferente quando você vai para um jogo tendo obrigação. Então, poxa, nós vimos o jogo da seleção, né? Pô, estreia contra a Sérvia. Ganhou, cara. Pô, já tirou aquele peso da estreia. E agora, cara, as coisas saem melhor. Mas até você jogar uma final, existe... A pressão popular, a pressão da imprensa que vem, a expectativa da torcida, a sua própria expectativa. E chega um momento, mesmo com tanto talento que existe dentro da seleção, em alguns momentos o adversário maior não é nem o adversário que você vai enfrentar, é você mesmo. Vamos ganhar o jogo, você vai arrebentar hoje. Pô, você vai fazer o gol. O Ronaldo vai fazer o gol, o Denilson vai fazer o gol, vai entrar, vai fazer bem, vai correr de 4 turcos depois que o bicho estiver pegando para passar o tempo. Pô, o Ronaldo vai fazer o gol. Pô, eu contribuí um pouquinho também com ele, ajudei ele a fazer o gol. Então essa técnica de meditação foi importante para mim. Eu ia guardar esse CD aí, mano. Então eu fiz... Eu fiz isso toda a véspera de jogo. No outro dia eu tava tranquilo, cara. Então, essa parte mental que você falou, eu aprendi, assim, como não era um trabalho direcionado comigo, eu pensava o que fazia sentido para mim. E absorvi isso e comecei a desenvolver a leitura desse momento, aprendi muita coisa. E a gente tem, cara, acho que o mundo é uma escola aberta. E a gente tem a oportunidade de viajar para os lugares, né, conhecer pessoas diferentes, principalmente no futebol. Eu tenho aí uma oportunidade de encontrar vários professores, cara, no mundo, né? E professores com diversos níveis de inteligência, diversas experiências. Eu aprendo com todos eles. Eu aprendo com o porteiro, eu aprendo com o roupeiro, eu aprendo com o massagista, e são com pessoas o que mais ensinam, cara. Exatamente. Com o treinador, o preparador físico, com a psicóloga, com o diretor. Todos esses caras foram meus professores, cara. Eu represento essas pessoas. Nós representamos essas pessoas. Sim, que estão lá no Brasil, que a gente não sabia o que estava acontecendo, porque, pô, TV do Japão, Coreia, depois do Japão não sabia nada. Não passava nada do Brasil. Sem internet também, né, cara? Sem internet, né? E aí começou a mostrar, todo mundo se emocionando. De repente você olha para um lado, um chorando, correndo, oi, saudade de casa, quase 2 meses fora de casa. Olha pro outro. Eita, o negócio vai dar ruim, né? Mas aí, cara, teve uma imagem que me marcou muito. Uma imagem que mostrou de uma tribo de índios. Acho que no meio da floresta amazônica, naquela oca deles lá e tudo, fechado ali. Uma TV pequena no meio, e eles fizeram a volta ali para assistir o jogo. E de repente começaram a surgir algumas propostas. Começou a sair na imprensa. O Fenerbahçe, que é Gilberto Silva. Um time da Alemanha. Um time da Espanha. E o único que não saiu foi do Arsenal. E de repente eu fui pro Arsenal, cara.
E foi, assim, acho que uma boa proposta na época pro Atlético. Cara, eu não conhecia praticamente nada do Arsenal. Muito pouco do futebol inglês. E às vezes você cria outras expectativas, né? Então, os clubes que saíram foram clubes, assim, clubes da Europa, mas comparado com o Arsenal, com uma relevância diferente. E no final das contas, eu acabei indo pro Arsenal. Com pouca informação do clube, eu cheguei e encontrei o Edu, que foi fundamental para mim, me ajudou muito, né? Edu Gaspar. Edu Gaspar, isso. Então, pô, me recebeu de braços abertos e me ajudou muito no meu processo, no início, né? Eu acho que nós brasileiros temos muito disso, né? A gente às vezes não faz tudo perfeito, mas a gente não tem medo de fazer, mesmo saindo, né, da maneira certa. Então, vamos embora, se deu errado, depois você corrige e assim vai. Então, antes da entrevista, eu falei com o repórter o seguinte, olha, Speak slow. fala devagar. Aê, Vocês estão alinhados. Vocês estão alinhados. Speak slow. Speak slow. Please. I'll try. I'll try to do my best. Maravilhoso. Cara, isso mesmo. Então, cara, fala devagar que eu vou tentar falar. Se eu precisar de ajuda, o meu professor estava do lado, cara. Então ali eu estava num país diferente, jogando futebol, né, indo em busca de um sonho para ajudar a família. Mas quando eu estava lá no interior, cara, minha mãe estava doente. Entre a vida e a morte, eu tive que largar a escola. Escolhi entre estudar e ficar ajudando em casa, cuidar de 3 irmãs mais novas que eu, porque meu pai tinha que trabalhar para trazer comida para dentro de casa. Então eu trabalhava durante o dia de servente de pedreiro e queria jogar futebol, e à noite eu ia para a escola, ensino médio ainda, né? E escolhi, tive que fazer escolha. E fiz escolha de largar a escola para ajudar a cuidar em casa, porque minha mãe vivia mais tempo no hospital do que em casa. E quando aquela entrevista teve um significado muito grande. Teve muito drama em toda a história, né, da Libertadores do Atlético, naquela conquista. Depois de 9 anos, né, na Europa, eu voltei para o Brasil, primeiro antes de ir para o Atlético, estava no Grêmio, né? Sim. E quando eu recebi a proposta de ir pro Atlético, tava super bem no Grêmio, feliz da vida, né, com possibilidade de renovar o meu contrato. Chegou a proposta do Atlético, cara. Que, querendo ou não, deu uma mexida, né, porque era a oportunidade também não só de voltar pro clube, mas de estar em casa, né, voltar para Belo Horizonte, próximo da família. E depois de tantos anos, né, quase 11 anos fora de Minas, né, dá aquela vontade de estar mais próximo. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, olha, eu recebi uma proposta de voltar para o Atlético. Uma proposta, poxa, legal e tudo, mas tem a possibilidade de renovar aqui no Grêmio também. O que você acha? Ela virou para mim e falou assim, cara, você que decide, o que você decidir tá feito, né? Afinal de contas, você que vai jogar e tudo mais. Mas eu sempre gostei de dividir isso porque a família ela tá envolvida dentro do processo, né? A família é muito importante, a esposa é muito importante dentro do sucesso do atleta. Para mim, mesmo tendo iniciado a carreira no América Mineiro, mas cresci atleticano, né? Com meu pai atleticano, grande parte da família. Ter voltado ao clube depois de quase 11 anos, já não mais um menino, foi muito diferente. Foi muito diferente. Foi muito especial, porque as pessoas, às vezes as pessoas, contratar o Gilberto com 36 anos, né, praticamente, e você continua fazendo o seu melhor, acima de tudo, deixando sua marca. Treinar os atletas mentalmente, né, para que eles tenham treino mental. Então, eles treinam a parte física, treinam a parte técnica, tem fisioterapeuta, tem médico. E eu faço uma pergunta, eu já me fiz ela várias vezes, cara, mesmo antes, né, de estar com esse projeto. E eu faço essa pergunta para vários profissionais, quem é treinamento dos atletas? Ontem eu fiz essa pergunta pro Cafu, como é que você foi treinado mentalmente? Ninguém me treinou. Mas nós batemos martelo, né? A gente quebrava pedra e a gente foi formado dessa maneira. Mas hoje, sem dúvida, um trabalho como esse, ele pode, né, diminuir as dificuldades que os atletas vão ter, dando para eles ferramentas, né? Pô,
Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpah, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!